Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre alguns aspectos da língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega que está fazendo a transcrição do meu discurso verbal oralizado para a linguagem de sinais. E parabenizo vocês por estarem aí contemplando as nossas videoaulas. Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, a gente vai identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Nesse caso, que texto será esse? Nós trabalharemos com as cartas. Vamos ver as características das cartas e, em especial, o que é uma carta de reclamação. Vamos trabalhar um pouquinho com relação aos elementos composicionais do gênero textual carta. Então, vamos também identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, ou seja, a seleção das palavras, a topicalização de elementos, seleção e hierarquização de informações. Então, o que fazer se sua compra realizada não chegar dentro do prazo? Você sabe? E aí? De repente a gente faz uma compra pela internet e essa compra não chega dentro daquilo que foi o prazo estipulado pela loja na qual a gente comprou, começa a atrasar a entrega do produto, às vezes a gente tem uma necessidade de receber logo aquele produto, tinha uma intenção, porque isso foi feito um acordo com a loja disse que entregaria em determinado prazo e não cumpriu com esse prazo. Então, a gente pode recorrer a uma carta de reclamação. E quais são os elementos textuais que devem conter esta carta de reclamação para que a gente, não somente para que nós nos façamos entender, que o nosso discurso seja claro, no momento da reclamação que vamos fazer, mas também de que forma que a gente articula as palavras no texto, traz ali as características desse gênero textual para que a carta de reclamação cumpra com a finalidade e o nosso problema seja de fato resolvido, Às vezes as cartas de reclamação, além de serem cartas de reclamação, também são cartas de solicitação, Porque a gente, ao mesmo tempo que reclama de alguma coisa, a gente reclama porque a gente quer que o problema reclamado seja resolvido. Então, consequentemente, muitas vezes a gente acaba também fazendo uma solicitação para que o problema seja sanado, ok? Então, você pode escrever uma carta de reclamação, o que já não é mais usual, um e-mail ou buscar um site específico de reclamação. Além dessas opções, algumas lojas contam com o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor por telefone. Vamos ler um texto sobre esse tema? Então, com relação a essas reflexões, eu só quero chamar a atenção de vocês, que a carta escrita naquele papel físico, naquele papel impresso, geralmente não se utiliza mais, Dado aí o avanço do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, a gente acaba geralmente optando por mandar mesmo um e-mail para a loja ou ir no chat, que é aquele bate-papo que geralmente está disponibilizado para a gente lá em algum lugar, na página, no site onde a gente comprou determinado produto, Ou às vezes, dependendo da loja, loja virtual, a gente tem ali mesmo um site específico de reclamação dentro da própria página do site, que disponibiliza essa possibilidade da gente fazer a interação verbal ali e colocar a reclamação do produto que a gente tenha comprado. Então, vamos ler um texto sobre esse tema. Comprei um livro e não entregaram. Boa noite. Realizei uma compra no site dessa livraria no dia 10/5, número do pedido 15454572. Como precisava do produto com urgência, pois sou professor e ia usar o livro com os meus alunos, paguei uma taxa extra de R$15 para que a entrega fosse efetuada no mesmo dia. Segundo os termos do site, pagando esse valor extra, o prazo de entrega... Então, vejam bem, não foi cumprido provavelmente, A gente omitiu ali um fragmento do texto. E aí vocês já têm a primeira atividade para a gente aquecer com relação à discussão que estamos propondo, certo? Então, para a primeira atividade, nós selecionamos um fragmento do texto, Vejam que começa com o verbo realizar na primeira pessoa, Então, a carta, geralmente também ela tem essa característica dos verbos estarem na primeira pessoa. E ali ele diz, realizei uma compra no site dessa livraria no dia 10/5. Ele traz o número do pedido. Como precisava do produto com urgência, pois sou professor e ia usar o livro com os meus alunos,
paguei uma taxa extra de R$15 para que a entrega fosse efetuada no mesmo dia. Por aqui a gente já viu, né, que ele está descontente que não foi efetuada a entrega conforme havia sido prometido. E vejam que ele trouxe também o número do pedido, né, para facilitar ali o entendimento entre ele e a pessoa responsável pelo setor de reclamação. Então, qual é o objetivo de reclamação dessa carta? Com que intencionalidade alguém escreve uma carta de reclamação? Um tempinho para vocês elaborarem a resposta da nossa primeira atividade. E aí, pessoal, qual a intencionalidade de quem elaborou essa carta, né? Qual seria o objeto de reclamação dela? Então, se vocês responderam que o consumidor comprou um livro pela internet e não recebeu a mercadoria, né? Ou a pessoa, o consumidor, comprou o livro e acabou atrasando a entrega, né? Ele pagou uma taxa extra e mesmo pagando a taxa extra para que o livro fosse entregado para ele com antecedência, isso não aconteceu. Então, qualquer resposta nesse sentido, parabéns, vocês conseguiram captar aqui a ideia, né, de qual seria o objetivo em se produzir uma carta de reclamação. Continuação da leitura. Então, vamos aqui, convido vocês para continuarmos a leitura, né? Então, veja, a encomenda é de até 22 horas do mesmo dia do pagamento. Sinto que fui enganado, ele continua, né? Para começo de conversa, o código de rastreio que passaram não funciona. Mesmo assim, esperei o produto até o prazo combinado. Fiquei acordado até meia-noite e nada do livro. Nem no dia seguinte, nem no outro. Até agora, para falar a verdade, só dor de cabeça. Tentei contato por telefone. Falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Observem que aqui nós trouxemos a presença do colchetes e das reticências, indicando que uma parte dessa carta de reclamação foi omitida, que não está presente aqui, né, por conta de que a gente tem que sintetizar, enxugar o texto para cumprirmos com o nosso objetivo, que é de analisar os elementos composicionais da carta de reclamação. Ele me disse que eu receberia o livro ainda hoje e, posteriormente, um bônus de R$20 para ser usado na minha próxima compra. Acredite, fui enganado outra vez.
nem livro, nem bônus, na dica de nada. Escrevi vários e-mails de reclamação e, como sempre, a única resposta que recebi foi um e-mail automático. Estamos providenciando. Sei. Nunca mais compro nada com vocês. Isso aqui é uma carta de reclamação que está presente no texto da professora Tânia Oliveira, né? O título do livro é Tecendo Linguagens, de Língua Portuguesa do 7º ano, da editora Barueri de São Paulo. Então é um livro didático que muitos de vocês têm aí disponível para uso, né? Que é o livro didático que foi doado para os alunos do 7º ano, né? Nem todos acabaram recebendo, mas a maioria acredito que tem. Se não tem, provavelmente tem disponibilizado na escola de vocês. E lá vocês poderão acessar e fazer a leitura da carta na íntegra, caso tenham interesse, certo? Então, vamos continuar aqui fazendo a análise dos elementos textuais para essa atividade, né? Então, vejam, trouxemos um fragmento. Acredite, fui enganado outra vez, nem livro, nem bônus, na dica de nada. Então, para a segunda atividade, nós temos a seguinte pergunta. Nesse trecho, o que marca a informalidade da carta? E aí, vocês se lembram quais são as diferenças entre linguagem formal e linguagem informal? A linguagem formal, ela requer o uso da norma culta da língua portuguesa, da linguagem padrão, né? E na linguagem formal, a gente não tem a possibilidade de estar usando uma língua mais espontânea, palavras que são utilizadas no cotidiano, de forma mais espontânea, no dia a dia, que constituem ali a linguagem não informal, né? Então, linguagem informal, ela traz, às vezes, algumas características da fala do dia a dia. A linguagem formal, ela é mais elaborada, geralmente utilizada na escrita, né? E para textos como esses, que vão compor uma carta de reclamação, é interessante que se utilize, pelo menos a predominância do uso da linguagem, seja a linguagem formal, mas a língua padrão, evitando gírias, chavões, provérbios e expressões idiomáticas, que constituem a linguagem informal, né? Então, vejam de posse dessas informações o que vocês conseguem dar conta de responder para essa segunda atividade.
Então, pessoal, e aí? Vocês conseguiram localizar qual é essa marca de informalidade na carta? Então, vejam, o uso da expressão popular na dica de nada. Na dica de nada é uma linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Portanto, é uma linguagem mais espontânea que beira aí a informalidade. Então, se vocês responderam que essa expressão é uma marca bem plausível da informalidade, parabéns, acertaram. E por que essa carta apresenta informalidade na linguagem? Vocês têm um palpite? Mais um tempo para vocês elaborarem a resposta para mais essa atividade. Retornando então, pessoal, vejam que não somente a expressão na dica de nada representava a informalidade presente na carta de reclamação que estamos analisando, mas também, se vocês observarem, né, já na primeira frase do fragmento, né, quando o consumidor diz assim, acredite, fui enganado outra vez, exclamação. Também tem traços da informalidade na forma como ele expressa a indignação pelo fato dele não ter recebido o livro no tempo previsto, né? E ainda ter pago uma taxa extra por isso, certo? Mas aqui agora, para a gente responder a nossa terceira atividade, por que essa carta apresenta informalidade na linguagem? Então a gente pode dizer que possivelmente o consumidor está utilizando espaços de reclamação na internet, o que o deixa mais à vontade para se expressar dessa forma, né? Mas e aí se ele estivesse dirigindo essa carta por Procon, né, para de repente um site de reclamação que exige uma maior formalidade na forma como ele vai expressar o que ele pensa a respeito do que aconteceu, né? De que forma que ele vai demonstrar essa indignação. Será que seria com o mesmo nível de informalidade? Então isso é interessante a gente pensar, né? A diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal, dependendo dos nossos interlocutores, da pessoa com quem a gente está mantendo a interação verbal, né? Com quem estamos interagindo, portanto.
né? Então aqui tem algumas dicas para vocês saberem onde reclamar, caso vocês façam a compra de algum produto, né, e não sejam atendidos de acordo com a expectativa de vocês. Então temos aqui o site do consumidor, o site Reclame Aqui e o site do Procon, né? Então conheçam aqui alguns sites nos quais os consumidores podem enviar reclamações sobre suas compras. E a nossa quarta atividade traz novamente o fragmento da carta de reclamação, né? E aqui vocês vão responder o seguinte: se a carta fosse escrita na página de reclamação de alguma entidade de proteção ao consumidor, como por exemplo o Procon, teria o mesmo nível de informalidade? Explique, né? Então, se a gente vai reportar aí fazer uma carta endereçada ao Procon, por exemplo, será que a gente pode manter ali as mesmas expressões que nós usamos numa linguagem mais espontânea, de maior informalidade? Ou será que aí essa carta vai ter que atender à norma culta, à norma padrão da língua portuguesa e terá que ter um nível de maior formalidade? Pensem um pouquinho e respondam a mais essa atividade. Então, pessoal, vamos ver como ficou a nossa sugestão aqui, então, de resposta para vocês, né? Então, veja, se vocês responderam que provavelmente não acertaram, né? Primeiro, existe a necessidade da linguagem ser objetiva e clara. Para tanto, teria que ser formal, empregando o uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, qualquer resposta que venha ao encontro dessas ideias, parabéns, estão no caminho certo. Então, nessa aula, nós trabalhamos aí a questão dos elementos composicionais das cartas de reclamação, vimos a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.